Programa Cenário Entrevista está no ar e além das nossas plataformas que você já conhece, agora também em TV aberta no canal 8.2 da TV Onda Digital. Eu sou Priscila Peixoto e te convido para assistir a nossa reestreia. E para o programa de hoje especial, nós temos ele, Arthur Vigílio Neto, que está aqui compartilhando desse momento conosco. Arthur, muito obrigada por aceitar nosso convite e compartilhar dessa reformulação do nosso programa. É uma honra para mim. Seja muito bem-vindo. O tema central da revista não tem nada mais importante do que isso, a questão ambiental, né? O futuro do Brasil, o futuro do mundo em matéria de clima, o futuro da Amazônia, o futuro do Amazonas, enfim. Então, toda pessoa que se aliena dessa questão ambiental, que não dá importância a ela, é uma pessoa que dificilmente faz alguma coisa ilustre na vida pública, né? É verdade. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com as honras da casa, lhe desejando já desde já feliz 2023, mas eu preciso aqui lhe apresentar, apesar de que o senhor já é uma figura super conhecida, diplomata, sociólogo, político, foi ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo FHC, tem uma vida aí de militância, dentre elas o partido mais famoso, o PSDB, da qual o senhor participou mais de 30 anos, foi fundador, inclusive. E eu já começo aqui, cá para nós, falando da sua saída recente, que o senhor anunciou nas redes sociais. Se o senhor me permite, eu vou aqui, começando a nossa entrevista, lendo um trechinho das suas aspas. Prezado presidente Bruno Araújo, né? Agradeço o seu gesto, essencial para entender a índole daqueles que hoje dirigem um partido decadente, que já foi o mais respeitado no país, com reflexos mais positivos no exterior. Mas volto a agradecer sua atitude, para mim, uma alforria, uma libertação. Palavras fortes, né? Libertação, decadente. E eu gostaria de começar lhe perguntando qual o real motivo da sua saída e por que decadente, Arthur? Bom, a decadência está expressa até nos resultados. Não se tinha um candidato forte a presidente, não se tinha como escapar, não ser os oportunistas, né, escapar dessa polarização que estava aí. Eu fiquei no meio dela dizendo, cada um aposta no que deve apostar, eu aposto no povo do Amazonas, né? E uma eleição bastante suja, bastante corrupta, a eleição que eu diria que usou como ninguém esse quadro extremo que chegou ao fundo do poço mesmo, esse quadro da falta de dinheiro para as pessoas, eleição da fome mesmo. Então, é uma eleição assim bastante estranha. Eu acredito que não se repetirá nem agora e nem na outra vez no mesmo nível. A não ser que a gente aceite que isso aqui vire realmente uma baderna sem pé e nem cabeça, sem cérebro, né? Enfim, porque nós temos que olhar para frente. Mas o PSDB para mim era um sonho. Eu pertenci ao MDB, Sim. filiado no Rio de Janeiro. Não era o PMDB, era o MDB. Eu pertencia a ele e a liderança estudantil me escolheu até porque eu tinha muito conhecimento com colegas do meu pai, era bom que eu funcionasse como um representante deles ali. E era uma coisa dura porque tinha um homem poderosíssimo no Rio de Janeiro, que às vezes ia à sessão, era o dono do partido. Eu era a única pessoa que discrepava, os outros todos baixavam a cabeça. E eu estreiei a minha vida pública confrontando sistematicamente tudo que o governador Chagas Filho fazia. Eu dizia para ele que ele não era legítimo, dizia para ele que o mandato dele não era legítimo, dizia para ele que ele ganha usando a simpatia do nome MDB e ganha combinado com o governo da ditadura para enfim, ter votos de todos os lados. Enfim. E aí dizia, ele me falou uma vez que eu era ser muito insolente. Eu digo, não, você é a primeira pessoa que está dizendo isso de mim. Agora, o senhor é atrevido, não, isso aí o senhor é a milésima pessoa que diz isso. Aí o senhor é a milésima pessoa. Enfim, então o PSDB foi um sonho para mim. Eu não estava aguentando mais o PMDB. Aí, de repente eu vejo
Eu queria até esclarecer duas coisas. Fique à vontade. Eu não concluí o curso de Sociologia, eu me especializei em Sociologia Política da África, africana. Maravilha. E eu fiz uma grande parte do curso de Sociologia, né? Mas não dava para fazer o Instituto de conciliar. Pelo curso de preparação para a carreira de diplomata, e não dava, né, demais. E eu tinha saído muito amargurado da minha faculdade de Direito, porque como eu fazia parte daqueles que tinham uma certa liderança, eles começaram a me tirar das provas. E não me deixavam fazer 3 provas seguidas. E não me davam segunda chamada, eu tinha 0, 0, 0. Eu ficava na diretoria esperando o diretor e não era atendido, e não sabia nem o que eles queriam. E lógico que não foi difícil adivinhar, né? Eles queriam forçar a minha saída da faculdade, e quando eu vi que eu não ia conseguir me formar com os meus colegas mesmo, eu tranquei a matrícula e, por vários problemas pessoais, perdi o diploma, e agora achei o diploma, mas um negócio assim meio antigo, né? Um negócio grande. E encontrei pessoas que tiveram muita vontade de me fazer, colocar as mãos numa coisa que eu conquistei, que foi o diploma, que eu voltei para lá e fiz. E o PSDB foi assim, de repente eu vejo, eu era prefeito aqui, eu vejo o PSDB lá, Mário Covas, Fernando Henrique, Franco Monteiro e muitas pessoas, outras ilustres, boas. Eu tinha sido MDB, que eu achava que... Eu sempre fui contra a luta armada. Eu dizia assim, eu enfrento a ditadura propondo coisas que sejam nocivas para ela. Onde eu estiver, eu falo, a gente fazia pregações pela rua, enfrentava. Muitas vezes fui vítima de agressões por parte deles, enfim. Também tive meus momentos aí, ajudei a tocar fogo em alguns carros da polícia, isso aí também não... O senhor viveu de fato essa época? Vivi mesmo. Eu sei que a gente... eu vi aquela turma toda ali, aquela turma que eu queria, que quando eles estavam eu saí pro PSB, eu não aguentei o PMDB como ele estava ficando. Aí eu saí pro PSB, mais ou menos junto com o Jarbas Vasconcelos. Eu virei prefeito daqui, o Jarbas virou prefeito de Recife. Aí, acho que naquela altura não tinha nem proibição de você sair do partido, não. Mas eu cheguei e disse, olha, o PSB tinha como candidato o Lula e eu tinha como candidato o Mário Covas. Vai ganhar, não vai ganhar, vai perder, vai ganhar o Collor, vai ganhar o Collor, ganhar o Lula, ganhar o Brizola, o Mário não ganha. Não importa, eu não estou preocupado, eu quero votar no melhor candidato. O melhor candidato para mim era, sem dúvida, o Mário Covas. E aí fiz campanha com ele, inclusive voando com ele pelo Brasil inteiro. Fiz campanha aqui, campanha em tudo que é lugar. E que ele era uma pessoa que valia a pena, enfim. Então eu estava vendo assim, aquele partido. Eu não saí logo, eu não sou fundador também, é outro equívoco. Porque eu não saí logo. Eu estava no PSB e eu tinha alguns interesses eleitorais aqui e tinha também o fato de eu achar que eu ficando no PSB mais um tempo, eu vou pedir a eles que eles tenham uma consideração, porque eu era o personagem mais que dirigia a coisa mais importante do PSB. Ele é um partido que cresceu muito. Eu dirigia a coisa da cidade, que é a 7ª do país, e depois passou a ser a 6ª, em PIB, inclusive, população, tudo que é, qualquer critério. E eu fui para o PSB. Muito bem recebido e tudo, gosto muito deles todos, mas acontece que eles fincaram no Lula. Eu viajei grande parte do Brasil, tentando convencê-los a votar Covas. E aí, quando disseram que foi o Lula, o escolhido, eu disse, olha, meu candidato não é esse.
E meu candidato não é esse, meu candidato é o Mário Covas, e vocês me consentiram fazer essa viagem pelo Brasil todo, pregando o nome do Covas para os militantes do PSB. Ganhei em alguns lugares, em outros lugares perdi, e no final o candidato foi o Lula. Aí eu digo, estou fora, eu quero dizer para vocês que eu quero sair pela porta da frente, como eu entrei. Eu entrei sem fazer nenhum alarde, não teve festa, me chamavam, os principais tucanos para vir para cá, não teve nada. Eu saí, quando eu me vi livre, eu entrei logo de cara, e era um governo assim que tinha 27 deputados apenas, e ele estava crescendo de uma maneira muito bonita. 27 deputados, esses 27 deputados, os poucos senadores que eles tinham, eles praticamente comandavam a Câmara e o Senado. A Câmara e o Senado. E de uma maneira limpa, não era com emenda secreta, não era com coisa que eu vejo que eu não concordo nem no Bolsonaro, nem concordo com o Lula. Cota de partido, isso onde é que já se viu? Quem me acompanhou, e acompanhou meus governos todos, quando é que o partido teve cota comigo? O candidato é o cargo tal é o Zezinho, eu nomeava o Zezinho. Aí o Zezinho fazia uma senhora besteira, aí eu dizia, o Zezinho tem que sair, aí eles queriam mandar outro. Eu vou aceitar uma coisa dessa. Eu nomeio as pessoas, e seja de que partido for, se eu sentir que é uma coisa boa para a cidade que eu governava, por exemplo. Então eu tive momentos assim, o rapaz que tomou conta do nosso aquela coisa, como é que chamam aquele banco de dados, né? Banco de dados assim, enorme, cabe tudo ali, mais alguma coisa. Ele falaram para mim, poxa, esse rapaz não gosta do senhor politicamente. Eu digo, sim, mas nem conheço. Aí ele disse, politicamente é natural que ele não goste de mim, mas ele entende de informática, entende muito, muito, ele é genial. Ele entende eu perguntei para o pessoal, ele é louco? Tá? Não, ele é equilibrado. Eu digo, bem, entende de informática, tem responsabilidade, tem boas referências dele, de onde ele trabalhava antes. Eu chamei, eu falei, mestre, eu contei para ele tudo, eu perguntei se você era doido, sabe que não é. Disseram que você, por outro lado, conhece demais informática. Então, não tem pessoa melhor do que você para tomar conta do nosso data center. Você tem que tomar conta, enfim. Agora, o que você pensa de mim politicamente ou não, isso não está me importando. O que importa é a sua lealdade ao que a gente vai fazer aqui dentro, entendeu? Agora, quanto mais você vota branco, vota nulo, vota em mim, vota contra mim, é com você. E a Kátia, que foi minha secretária particular e que foi convidada para ser uma figura muito importante, isso sinal de que ela foi bem aqui, né? No governo do Lula. Ela está lá, até agora eu vi a melhor pessoa que eu vi nomear é ela. O Nélton Marques estava com um problema de saúde, filha, não podia sair, ele seria o meu secretário. Eu confiava tanto no Nélton, eu gosto tanto dele, que eu digo, eu vou ligar para ele dia 26 de Porto Natal, dia 26. Quando eu liguei dia 26, ele falou, poxa, não tem como. Aí eu digo, mas tem, então me arranja alguém, que daqui a dias eu assumo. Aí ele disse, você aceitaria conversar com a secretária Kátia? Eu falei, sim, claro, com a professora Kátia, sim. Aí ela falou, conversando bem, a conversa foi bem, entrosou bem, ela entendeu que eu era uma pessoa que está em mim, uma realidade que é o ambientalismo. Meu primeiro discurso na Câmara foi sobre a questão ambiental. Calma, a gente vai chegar lá. Não, vamos deixar a questão ambiental para lá. Eu só quero que o senhor diga assim, o senhor falou agora sobre nomeação do governo Lula. Aproveitando esse gancho, eu gostaria que o senhor tem essa leitura madura, tem toda essa vivência,
Parece uma pergunta clichê, mas eu não posso deixar de fazê-la. Qual é a sua leitura e quais as expectativas para esse novo ciclo de governo que está começando agora em 2023? Eu não nomearia o Haddad secretário de Por quê? ministro da Fazenda. Conhece. Porque não é uma pessoa preparada. Quem seria uma pessoa preparada? Ele teve, se Qual o nome? espontaneamente foram para ele, e alguns já saíram e outros não estão satisfeitos, mas ele teve adesão espontânea, depois que o Fernando Henrique disse que votava nele, ele teve adesão espontânea do Arminio Fraga, do Baixa, teve outro que esteve lá, foi o Meirelles, e 2 ainda estão por lá. Eu me pergunto exatamente o que fazem, né? E qual nome o senhor indicaria, então? Desses aí, eu diria Ou assim, outros? O Arminio Fraga seria uma segurança ímpar, né? O Baixa, eu nunca ouvi assim administrativamente, mas conhece demais isso. O Pércio é um gênio, né? Mas não está emplacando as ideias dele. O Lula, ao contrário, está falando de não privatizar, ele está falando no retorno do Estado empresário, aquele Estado grandão, né? E eu até gostaria que ele não estivesse tão fora de moda assim, porque ele e eu tínhamos 5 anos, mais ou menos, quando nasceu a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. E dentro da CEPAL se forjou uma teoria que era bem dos anos 50. Nós estamos no ano 2023, né? E lá era aquela coisa, o Estado empresário, o Estado interfere em tudo, o Estado é gigantesco, resultado, o Estado se endivida, resultado, o Estado não resolve os problemas fundamentais que ele tem, como, por exemplo, o desequilíbrio das suas contas públicas e tudo mais. O Estado tem que ter credibilidade diante do mundo inteiro, né, o Estado brasileiro. E eu não sinto que dê segurança. E segundo, eles estão falando, não vão privatizar nada, estão falando, não vamos cotas de partidos. O Simone Tebet foi a cota pessoal do Lula. O MDB mesmo, ele quer 2 senadores da cota do MDB. Quer dizer, eu não aceito esse negócio de cota. Eu digo, meu irmão, faça a cota para você jogar no bicho que você quiser, mas comigo não tem essa história de cota. Eu nomeio gente, por exemplo, a Cátia era assim, era vinculada ao PT também. Ela falou, disse que era uma grande honra, mas que por lealdade ela tinha que me dizer, eu convidei ela para ser secretária de Meio Ambiente. Depois achei que ela resolvia a educação. E hoje ela foi convidada para um dos postos mais altos no governo que se instala, né? Eu digo, olha, eu falei... Mas no âmbito geral, qual a sua leitura? O senhor acha que... Eu acho que o Ministério é muito grande em número. O Brasil não precisa de mais de 20 ministérios. E pelo que eu conheço do Lula, porque o Lula está voltando parecendo com o Lula que não tinha sido presidente. O Lula anterior às presidências. O primeiro Lula, ele foi super lustro. Ele aceitou os bons conselhos do Marcos Lisboa, que era o homem que trabalhava os fundamentos da política econômica do governo, trabalhava com o Palocci, que foi o lado A do Palocci é uma maravilha. O que chateou foi o lado B dele, né? Mas o lado A foi muito bom. Eu diria que foi um grande ministro da Fazenda. E enfrentou muito aquelas coisas, tinha que sempre estar... É daí que veio aquela bobagem de herança maldita. Encontrou um país organizado até o momento em que ele virou favorito. Quando ele virou favorito, o mercado se agitou, o dólar começou a subir, a bolsa a cair e tudo mais. E ele diz que recebeu um país arrasado. Nada. Foi o risco do Lula, foi ele que foi o risco que fez cair. Fez cair isso tudo, enfim. Então, é um pouco diferente. O Fernando Henrique poderia ter um final de governo maravilhoso, mas teve que lidar com o risco Lula. E o Lula, quando assumiu, muito inteligentemente, combinado com o Palocci
e tudo por orientação do Marco de Lisboa, eles decidiram adotar tudo que nós fazíamos. Preocupação com a inflação, deter a inflação, o câmbio flutua, mas se tiver muita volatilidade, você aposta com os seus dólares de reserva, você aposta para segurar o dólar um pouquinho, enfim. E você tem que ter responsabilidade fiscal. Eles votaram contra a responsabilidade fiscal, mas depois gostaram da responsabilidade fiscal, por uma razão até errada, porque eu tenho uma PEC, que deixei de ser senador, ficou por lá, prevendo a responsabilidade fiscal também para o presidente. Então a gente vai já conversar sobre isso e muito mais. Segura aí que no segundo bloco a gente volta falando inclusive sobre Zona Franca de Manaus. A gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o Cenário Entrevista, com o nosso bate-papo aqui com Arthur Vigílio Neto. Arthur, também não posso deixar passar a nossa querida Zona Franca de Manaus, que em 2022, segundo dados da Suframa, faturou aí mais de 170 bilhões, 175 bilhões de reais. Mas ainda há também profissionais do setor da economia que defendem que esse modelo é um modelo um tanto quanto obsoleto, já defasado. Eu gostaria da sua leitura enquanto a isso e já complemento para uma próxima pergunta. Quais seriam, na sua leitura, se você defende, as outras matrizes econômicas para ajudar a nossa Zona Franca de Manaus? Fica à vontade. Olha só, deixa eu te falar. A Zona Franca está obsoleta e não está. Tem zonas francas pelo mundo que são muito rentáveis, né? Então, que tem feito muito pelo social a partir do econômico, né? E a Zona Franca, ela está envelhecendo porque ela não tem sido apoiada para se reformar. Então, por exemplo, televisão. Televisão não vai durar a vida toda e é um dos principais polos nossos. Motocicleta vai ter sempre um modelo novo, um modelo sensacional. Se reinventando, vai ter né? sempre comprando. Mas televisão, vai chegar um ponto que você bota um negócio branco ali e a gente passa um filme para nós aqui agora, a partir do nosso smartphone, né? A gente vê um filme agora, a gente escolhe um filme e vê ali. Quer dizer, vai chegar um momento em que ou a televisão desaparece, ou ela vai ficar uma coisa assim,
só para shake do árabe inteiro, que vai ser uma coisa tão sensacional que não vai estar ao alcance das pessoas assim. Mas eu penso em drone. Por que não drone? Que é uma coisa que vai evoluir demais. Eu penso em drone, até um dronão, né? Que você encha de mercadoria, marca um ponto onde ele deve encontrar com o pessoal que vai colocá-lo nos caminhões e levá-los para quem pediu, né? Então o drone voaria por cima da cobertura florestal. Eu sei que ele é essencial para o jornalismo, ele é uma brincadeira que as crianças adoram, tem pessoas adultas... Fotógrafos também. Tem fotógrafos também, né? E sei que o drone também é uma coisa de muito futuro, porque ele é usado na guerra, olha só a importância na guerra da Ucrânia, né? Falar nisso, um sentimento enorme pela Ucrânia. Sim. Mas então eu entendo que está precisando de investimentos. Nós temos porto? Não temos. Nós temos porto porque a nossa economia está esvaziada. Não temos porto. Nós temos internet? Não. Nossa telefonia celular é satisfatória? Não. Nós temos... A gente está cuidando para... Já que não tem a estrada, estamos cuidando de fazer hidrovias para diminuir a distância, o tempo, e você, com isso, reduzir o custo ao Amazonas, né? O custo da Zona Franca de Manaus. Você está recebendo que estímulos, né? Ela tem um homem que eu considero um excepcional dirigente, e eu conheço alguns muito bons. Delírio Guerra de Macedo foi um ótimo superintendente. Esse general Poulsin é uma figura que impõe muito respeito e tratou comigo a recuperação da malha viária do distrito, sem burocracia, acabando com um certo grupo de um pensa isso, o outro pensa aquilo. E ele é uma pessoa que eu admiro muito. Mas ela não tem futuro tal como ela está. Tal como ela está, Como é que ela está? Enfraquecida? Enfraquecida, muito enfraquecida. Ela, por exemplo, está... quando ela foi montada, eram muitos os impostos. Eram poucos impostos, perdão. Então, as vantagens comparativas para ela prosseguir e avançar eram grandes. Aí foi nascendo esse imposto, mais o outro, mais o outro, mais o outro. E a tal guerra fiscal, ela coloca em xeque a viabilidade da Zona Franca. Coloca em xeque. E a Zona Franca, ela precisa ser muito apoiada mesmo. Ela precisa virar uma outra coisa. Ela precisa virar uma perspectiva de industrialização que, aos poucos, vá desprezando até o incentivo fiscal. Porque as pessoas mais tolas que eu conheço, a gente tem debates por aí, são aquelas que falam muito do incentivo fiscal. Eu digo, então me dê o nome de uma família paulista rica, família Suplicy, família Matarazzo, dá o nome de uma família tradicional rica de São Paulo, que não tem enriquecido à custa de incentivo fiscal. O presidente Juscelino Kubitschek, quando implantou as montadoras de automóvel aqui, começou, ele escolheu com acerto São Paulo. Poderia ter sido Rio, poderia ter sido Minas Gerais. Ele escolheu com acerto. Ele fez bem, foi muito bem. Ele pegou o lugar que era mais próximo dos grandes centros de consumo e pegou o maior centro de consumo, né? Então, viável você fazer uma indústria de automóveis aqui. É viável mesmo. Eu considero que ele deve se dedicar a outras coisas. Para trabalhar com custos baixos, né, e não competir com quem tem custos mais baixos do que nós. Se o drone chega, reduz o custo, né, se tivesse uma malha ferroviária melhor, a gente teria mais desconto no custo Zona Franca, no custo Amazonas. Hoje ele está muito caro. Então o pessoal compete com a gente quase que de igual para igual. Eles competem muito feio com a gente, muito duro.
E estamos sempre estamos sempre sendo questionados. Sempre enfim. na mira, né? E o pior que eu digo, eu já encontrei. Uma vez eu tive um debate com a Miriam Leitão, não foi com ela, ela foi uma das... Intermediadoras. A gente estava nas prévias do partido lá, ela foi uma pessoa que... Não, quem intermediou foi aquela... oh, meu Deus, ela é minha amiga. Não tem problema. Ela é uma boa jornalista. A Miriam fez a pergunta. Eu falei, Miriam, eu entendo perfeitamente, você é contra incentivar fiscalmente, mas o ABC Paulista, eu como parlamentar, eu queria uma prorrogação de 1 ano de vida por cada vez que eu votei socorro ao ABC Paulista, às montadoras de automóveis, né? E no mesmo instante que nenhuma vez eu votei a favor, para não perder empregos lá, eu estava na minha terra com um polo de 2 rodas pedindo socorro. Estava gemendo, urrando, pedindo socorro. Aí eu disse, puxa vida, vou cobrar isso. Esperei um momento de fragilidade do governo e cobrei que eles dessem uma injeção boa no polo de 2 rodas, enfim. Mas, pensa bem, o que nasceu sem incentivos fiscais? Aqui em qualquer lugar. O Tennessee Valley, ele era subdesenvolvido. O governo americano resolveu equilibrá-lo com o resto do país, investindo, dando fartos incentivos fiscais para ele. O Midi francês, o meio-dia francês, era subdesenvolvido. Foi desenvolvido apenas de incentivo fiscal. O Mezzogiorno italiano, meio-dia italiano, uma região que inclusive tinha a questão da máfia, tinha aquela confusão toda, fundamental para se desenvolvesse, porque se desenvolvendo coloca o tráfico em posição menor, né? Mas se tem muita pobreza, eles recrutam pessoas com muita facilidade até, né? Como os momentos de crise têm feito aqui conosco, né? Então, eu te falei, olha, eu entendo que a Zona Franca ela poderia ser muito apoiada se atendesse, por exemplo, esse leque de reivindicações que eu fiz aqui, que vai da internet ao porto, que vai do porto à hidrovia. Conjunto de fatores, né? A gente tem que tomar todos os cuidados ecológicos, todos os cuidados, mas fazer a BR-319, eu era contra, eu era a favor de fazer por trem, fazer uma ferrovia. Não teria problema nenhum em derrubar nada. Agora, você tem que ter, se você fazendo, você vai ter primeiro tem ali o posto de gasolina, aí tem um restaurante para oferecer churrasco para os caminhoneiros. Depois, lógico, aí completa com um prostíbulo, né? Tem um prostíbulo, tem um lugar do pessoal. São realidades que a gente encontra, inclusive, falando nessas questões de derrubada, meio ambiente, o governo anterior deixou aí um saldo de desmatamento e queimadas na Amazônia. Aproveitando, antes de completar a conversa aqui com você e o questionamento, eu quero mostrar aqui, para quem está nos acompanhando, os dados. Nós temos até aqui o abre da nossa última edição especial da revista Cenário, que fala sobre retomada. E dados, Arthur Vigílio, dizem aqui que a Amazônia já perdeu 15% da vegetação, são quase 125 milhões de hectares perdidos. Na sua leitura, vamos focar aqui para os estados da Amazônia Legal. Quais são as medidas, quais são as ações, quais são as possibilidades que os estados da Amazônia Legal se unindo podem atenuar esse episódio? O que é importante mesmo hoje é a cobertura florestal do Amazonas, né? Porque eu não sei como é que a gente pode esperar um bom tratamento da Amazônia venezuelana com uma pessoa desequilibrada como Maduro no governo. Sim. Eu não sei como está a Colômbia, como vai sair praticamente uma guerra civil aí, mas eu tenho mais esperança da Colômbia do que na Venezuela. Esses países amazônicos, eles têm que procurar preservar suas florestas, porque tem o chamado point of no return, né? O ponto de não retorno. Se a floresta é desmatada, não precisa desmatar tudo não,
tem um ponto que, quando chegar naquele ponto, vai cair tudo. Isso significa secar os rios, isso significa uma desgraça. Perder nossa biodiversidade. As pessoas, a gente perder trilhões de dólares anuais, né, com a biodiversidade, que é uma coisa. Costa Rica não tem exército e vive em paz. Tem uma forte guarda nacional. Ela não tem contencioso diplomático com nenhum país da Centro-América. Nenhum país do mundo que eu saiba. A Costa Rica, ela vive do agro, vive da biodiversidade, que é explorada para valer, e ela vive como é que chama? Hotel de selva, né? Sim. Do turismo de selva. Que é o turismo de selva que a gente conhece. Aí ela está muito bem, está enriquecendo. O Brasil poderia ser uma hiper, super Costa Rica, porque por mais que eles sejam ricos e são riquíssimos em biodiversidade, eles não têm dimensão territorial que possa fazer se comparar conosco, se nós realmente nos dedicarmos dentro do que é a Zona Franca ou fora da Zona Franca, mas explorar as folhas das árvores e aí você tem que ter, a gente percebe como o preconceito é uma coisa nojenta, né? Sim. O preconceito, você tem o preconceito contra o índio, tem o preconceito contra o negro, tem o preconceito contra a mulher. O próprio nortista também. Preconceito contra próprias pessoas do norte também é real. Aqui tem, e quando está lá, meu primeiro discurso foi um discurso que chamou muita atenção, foi para o Jornal Nacional, muitos anos, eu era muito jovem, e entra o deputado Siqueira Campos, depois virou governador de um estado que ele praticamente criou, que é Tocantins. Aí ele disse para mim, disse uma opção de coisas para mim, falou duro comigo. Pegou, disse que eu estava falando duramente do assassinato de pessoas nas áreas rurais do Brasil, muito no Pará e tudo mais. Falei daquele incêndio que a Volkswagen tocou, era para ter feito uma fazenda, eu já não era a favor da fazenda, mas ela, pelo menos, estaria trabalhando gado, né? Fez nada lá, teve o desconto de imposto de renda e ficou impune esse ato, ela tinha que ter sido multada, esse ato de vandalismo com a floresta. Então, não sei dizer a quantas anda a floresta do Pará. A floresta do Acre é bem cuidadinha, pelo menos tem uma tradição, né? A floresta, não tem grande floresta, né? Tem lá uma savanazinha, aqui em Roraima. Macapá tem alguma floresta. O Pará, praticamente, o Pará deve ter o quê? Uns 39% da floresta. O Pará tem sofrido muito, além da degradação ambiental, junto com a atividade também garimpeira, optaram por as isso, questões de terras. Aceitam, por exemplo, o agronegócio. Eu sou contra? Claro que não. Eu sou a favor do agronegócio porque ele é a principal peça do equilíbrio da nossa balança comercial. É a principal peça, não posso ser contra o agronegócio. Mas eu sou a favor de agronegócio no Amazonas só onde der. No sul tem algum espaço para isso. Mas pensar em agronegócio no coração da Amazônia, com a terra frágil que nós temos, não aguenta a pata do boi, e comparar o preço de qualquer artigo do agronegócio com uma árvore em pé, não dá. A árvore vale mais do que esse artigo. Qualquer um. A árvore vale mais. Então, a árvore em pé, o que falta para nós explorarmos? Eu tive a honra de inaugurar esse Centro de Biotecnologia da Amazônia. CBA, né? Poxa, CBA. O que resultou de proveitoso mesmo, com tantos governos que se sucederam, o que representou de positivo mesmo fazer o Centro de Biotecnologia da Amazônia? Cadê a biotecnologia? Então, é uma coisa muito, falo, cara, muito diretamente para o... Pode falar, fica à vontade. Telespectador, dizer que fica muito ruim
A gente tem um aparato desse montado aqui, a Costa Rica dá um banho na gente, banho de cuia na gente, pequenininha como ela é, e nós podíamos ter uma super Costa Rica. Agora, tem lugar no Sul para fazer algum agronegócio? Faça. Tem lugar que não faça. Mas não entre os não devem. Não, nem compare o valor do agronegócio com o valor da floresta. O agronegócio incluído só existe por causa da Amazônia. Ele só existe porque os rios voadores, que a condensação forma, que vão lá para o teto elas vêm, acompanham, ficam mais altas que a Copa das Árvores. Que a Copa das Árvores. Aí ela vai, aí eles vão banhando quase todo o Brasil, vão banhando o Uruguai, a Argentina, e é claro que sobra a água que vem do ar para o agronegócio, é uma água que nós damos para o agronegócio. Se acabar aqui, não tem agronegócio, acabou o agronegócio. Quer dizer, é um argumento que é difícil de alguém dizer não, né? Quando eu estava falando com a Miriam, que eu respeito ela demais, o passado dela, adoro os filhos dela, tenho muito respeito pelo marido também, e eu estava dizendo, eu entendo se você não gostar do roteiro da Zona Franca, mas cadê a alternativa para suprir isso? E eu, ao contrário, eu penso em fazer disso um modelo cada vez precise menos de incentivos, porque nós só temos também 8% dos incentivos totais. A maior parte do incentivo não está aqui. Se você pegar a lista aqui, eu te digo um monte de coisa que deveria ser cortada, né? Mas não o incentivo que garante de pé a floresta amazônica, porque é a Zona Franca que garante de pé a floresta amazônica, então, com tudo que ela tem passado. Fica aí o seu recado, é um assunto muito extenso, a gente tem que passar para outras pautas, mas fica aí que a gente já volta com o terceiro e último bloco, com uma conversa interessantíssima aqui com o Arthur Vigílio Neto. Calma que a gente já volta. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o Cenário Entrevista, terceiro e último bloco, com um bate-papo aqui nessa reestreia com Arthur Vigílio Neto. Arthur, mais uma vez, muito obrigada por esse bate-papo. E eu já volto aqui perguntando, você, como anunciei no início do programa, é um diplomata, também tem a oratória e um talento nato. E você fez um percurso inverso, né? Geralmente quem é diplomata vai para fora, você resolveu fazer o inverso, ficar aqui. Conta pra gente o porquê dessa decisão. Eu queria fazer sociologia na Universidade do México,
que era melhor da América Latina. Eu queria fazer isso. E eu tinha a ilusão de que eu entrava no Itamaraty e eu ia onde eu queria. E não era bem assim. Eu tenho que, enfim, ou merecer ou quem indica, né? Aquela coisa para ir para o lugar tal. Mas na Câmara eu fui relator de um projeto que ficou aprovado, que obriga todo cara que pega um posto A pegar um posto B, um posto C e um posto D. Senão ele não volta para o posto A. Senão fica só o circuito Elizabeth Garden, né? Elizabeth Arden, né? Aquele circuito lá, Granfino. Granfino. E o diplomata tem que estar pronto para atuar em qualquer circunstância, onde quer que ele seja necessário. É uma função que tem até riscos. Acho até que é pouco conhecida e explorada essa função, né, do diplomata. Assim, para a sociedade, num contexto geral, se a gente perguntar o que um diplomata faz, a maioria não vai saber responder. Na verdade, tem a diplomacia bilateral, um país de outro, tem a diplomacia multilateral. É a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial do Maravilha, bom explicar. A Organização Mundial da Saúde, né? Enfim, e nós temos muitos contenciosos que são provocados muito pela França contra nós, porque o agronegócio nosso é muito superior ao da França e ele é parelho com o dos Estados Unidos. Então, é um ponto que, assim, desperta uma certa competitividade em quem estava calmo, né? Eles abusam mesmo e está sempre sendo questionado nosso agronegócio lá. E é preciso muita atenção a isso, porque, infelizmente, a França ficou para trás. Os Estados Unidos estão parelha com a gente. Mas nós temos um agronegócio que deve dar orgulho a gente. Eu não quero que o agronegócio prejudique a Amazônia, nem se prejudique, porque se derruba a floresta aqui, ele tem que ser... Ele acaba. Então, isso eu acho que deveria ser dito pelos nossos parlamentares para a turma do agronegócio. Não votem nada que prejudique a Amazônia na reforma previdenciária, que tem que vir. Evitem prejudicar a região lá, porque senão acabam os rios voadores. E acabando os rios voadores, você não produz mais nada aqui. Vocês não têm o mesmo sistema de chuvas que nós temos, enfim. A nossa água é muito generosa, né? Eu pregaria até que os países amazônicos se reunissem e começassem a pensar nessa secura que está dando no mundo inteiro, continuando como está o problema dos desmatamentos, enfim, em vários lugares, aqui, né, as florestas africanas. Eu fico pensando assim, a gente tem que salvar o planeta. O planeta não pode sobreviver com o clima avançando como está avançando e desregulando como ele está desregulando. E o que o diplomata Arthur Virgílio Neto tem para indicar, falar, aconselhar nesse momento, diante dessa sua leitura? Não, eu acho assim, primeiro, falando com meus parlamentares, eu acho que deve conversar bastante com o pessoal do agronegócio. Diálogo. E mostrar que o prejuízo para eles. Sempre que eu debato com alguém, que eu discuto com alguém, quero chegar a um acordo com alguém, sim, eu primeiro coloco as vantagens para a pessoa. Espalha a mesa, né? Depois, aí eu peço as vantagens para a minha terra. É um diplomata. Né? Aí, segundo foi... Aí, bom, muito bem. Então, o sonho com a Zona Franca sendo recuperada pelo governo que decida, não é esse papo de dizer, prorrogamos a Zona Franca até 2073. Vai chegar um momento, pouco vai interessar se tem incentivo ou se não tem. Pouco vai interessar. Ou ela se forma com algumas indústrias que deem espaço efetivo para nós mandarmos para o resto do Brasil, acabando com perseguições, como, por exemplo, acabou de sair uma, os material estrangeiro, por exemplo, algo que melhora tecnologicamente um produto nosso, é importado por nós, e ele é usado na Zona Franca, né? Uhum. Muito bem. Ele passou a pagar imposto. Passar a pagar PIS, COFINS. Poxa, são impostos reguladores, não se faz política com imposto.
muito menos com imposto regulador, tem que deixar de ter impostos reguladores. Mas muito bem, o que acontece? A gente tem acontecido coisas, uma atrás da outra, porque eu fui ministro do Planalto, né? Ali eu não estava, aí como líder, estava ali fazendo parte das reuniões ministeriais, né? E eu via como era difícil o presidente dizer completamente não para todos os lobbies que eram contra a Zona Franca. Tem a ABIN, concorrência permanente conosco, e tem, puxa, esse futuro aqui da gente. Imagine se a gente continuasse, até com incentivos, que não precisava nem de incentivos, eu acho, mas fazer funcionar o Centro de Biotecnologia da Amazônia e fazer uma indústria de biotecnologia que fosse arrasa-quarteirão, assim, né? Arrasa-quarteirão ia ser uma coisa muito vantajosa, positiva para a gente, né? Trilionária em dólares para nós. Eu podia acabar com a pobreza do país inteiro às custas dos lucros que viessem da floresta, enfim. Eu fiquei apavorado quando eu vi a invasão da Ucrânia. Primeiro, solidariedade à Ucrânia. Enfim. Segundo, eu pensava assim, fiquei imaginando, não tenho nenhuma informação concreta sobre isso, Sim. mas fiquei imaginando. Primeira coisa, todo mundo deixa, a ONU finge que não viu, e a Ucrânia é invadida massacrada pela Rússia. Muito bem. Está com um parque militar velho, está levando um banho na Ucrânia, né? E muito bem. Você pega a Ucrânia, aí eu dizia assim, puxa vida, resolvida a Ucrânia, como eu imaginava, 72 horas, que eu pensei que a Rússia fosse assim um diálogo de forma de militar, né? Porque eu estou vendo que o poderio deles caiu muito. A outra está reagindo. Tem recebido armas? Sim, claro, mas estão lutando, recuperaram 40% dos territórios que perderam para a Rússia. Muito bem. Aí você pega a China. A China está de olho em Taiwan, porque com isso a China que produz algum como é que se chama? Uma matériazinha, uma pecinha, semicondutor. E cabe tudo que se refere à tecnologia tem que ter semicondutor. 80 e tantos % da produção mundial de semicondutores está em Taiwan. Se a China na marra aglutina Taiwan, com mais o percentual que a China fabrica de semicondutores, ela vai para 90%. Vai para 90%. Quer dizer, praticamente monopólio mundial de uma matéria que está aqui em tudo que é tecnológico. Em todos os cantos que nós tem usamos. o semicondutor. Então, eu pensava assim, na hipótese pior. A Ucrânia aguenta? A Ucrânia pode não aguentar. Se ela não tivesse aguentado, quase um ano como está suportando lá, a China já teria invadido Taiwan. Eu tenho contatos de colegas meus de Taiwan e eu perguntei para eles Taiwan vai resistir? É tão desproporcional com a China? Não, Taiwan vai resistir. E vai se resistir, sim, a ponto de chegar um momento que vai liberar que as várias embaixadas sejam removidas de lá, porque eles vão liquidar tudo, e vão incorporar Taiwan. Há um ódio muito grande entre eles. Aí eu pensava comigo, o terceiro passo é a invasão da Amazônia, aí feita bonitinho, e os dois fariam na grossa. Taiwan será tomado na grossa. Será, não seria, será. Tem que negociar com os Estados Unidos, alguma vantagem para os Estados Unidos. Tem economias muito imbricadas as duas, que então qualquer briga dos Estados Unidos com a China não levem a sério. É sempre briga para inglês ver, porque eles são parceiros, um dependente do outro. É briga para inglês ver, Arthur? Se um falir, o outro vai falir. Então, eu dizia assim, se eles dominam, em 10 dias eles dominam se a Ucrânia não dura, se eles dominam rapidamente a Taiwan, aí
Aí viria os Estados Unidos com um apelo muito forte, que é o clima, dizendo que no Brasil estão desmatando demais e que o Brasil não está cumprindo com os acordos Com seus o Acordo acordos. de Paris de Que 2015. eles precisam tomar alguma iniciativa. Precisa andar muito Entendi, forte, isso que chegar. muito forte, para poder recuperar o prestígio internacional. Porque eles fazem duas coisas. Eles juntam com a Inglaterra, com a Alemanha, um país assim, para não dizer que entrou os Estados Unidos tomar para ele, né? Mas entra e aí Inês é morta. Não sai nunca mais daqui, porque desloca do território nacional, não sai nunca mais daqui, porque ele vai lidar com uma riqueza trilionária que deveria ser usada em favor do povo do Amazonas, do povo do Brasil, do povo da Amazônia de um modo geral. A gente às vezes começa a tirar o que não deve ser alvejado, sabe? Então a Zona Franca é muito alvejada e não percebe que durante esses 55 anos dela, é isso? 55? Mas... Ela deve dizer assim, puxa, 55 anos que eu sustento esse pessoal. Há 55 anos que eu sustento. Há 55 anos que eles não usam o que eu dou para eles para fazer não algo que me substitua, que eu pretendo continuar. Mas algo que me fortaleça. Mas algo que me fortaleça. Por exemplo, Tá certo. piscicultura para valer. Né? Você pegar... piscicultura é um exemplo. O turismo de cultural, inclusive, nós temos um dos centros históricos mais importantes do Brasil, né? Turismo cultural, o turismo ecológico, enfim. Nós temos uma série de coisas que podem apoiar o empreendedorismo sempre. Eu fiz aquela casa da inovação, Casarão da Inovação, ali onde jogavam lá os barões da borracha, né? Procurei dar um sentido completamente diferente. Então ali é para desenvolver startups, empresas de alta tecnologia pequenas que vão crescer e que, se Deus quiser, um dia serão mega. Alguma mega tem que sair daqui. Então, eu digo assim, eu acho que a Ucrânia não perde essa parada. A União Europeia deveria criar motivos para aceitar a Ucrânia como membro, até para favorecer a paz, como membro da União Europeia, porque aí a Rússia é obrigada a estancar ou brigar com a Europa inteira, aí vai brigar com os Estados Unidos, enfim, não vai fazer isso, né? É um assunto... E está todo mundo se precavendo. O Japão, que era proibido de se armar, porque participou do eixo nazi-fascista, o Japão está armado até os dentes. A própria Coreia do Sul, que é pequena, está armada até os dentes. Ela é vizinha de um maluco, né, da Coreia do Norte. Enfim, então o Brasil... Eu hoje questiono se o Brasil deveria ter feito ou não a bomba A. É a leitura aí do diplomata, além de político, Arthur Vigílio Neto. Arthur, eu gostaria de lhe agradecer. Infelizmente, a gente não pode continuar esse papo, porque a gente tem um prazo, um tempinho para cumprir, mas eu agradeço muito a sua vinda. Vou fazer essa pergunta aqui, mas antes eu quero só fazer aqui no nosso jabazinho do dia, da noite, da semana, do mês e do ano, que é a nossa revista especial, edição especial da Cenário. Você pode assinar a sua edição no nosso site ou encontrar em todas as bancas, inclusive com assuntos ditos aqui, abordados aqui em nossa conversa com o Arthur. Agora eu quero saber, tem algum plano próximo para o Arthur Vigílio Neto? E quem é o Arthur fora da política? Eu autorizei, quando eu tenho um bom ghostwriter, para fazer um livro da minha vida. Olha, vem um livro aí. Livro da minha vida pública, e, cara, que começa pinceladas da minha feição particular, privada. Né? E eu sou uma pessoa que eu tenho convite de algumas universidades para passar por lá, fazer, discutir a Amazônia, não é outra coisa, não. Discutir a Amazônia. E eu pretendo fazer isso. Mas, se você se refere à política, eu sempre vou ser um ser político, né? O ser humano é um ser político.
Né? Existia um ato Para conviver em político. sociedade é preciso fazer política. E eu sou uma pessoa que já vivi momentos... você nunca viu um cacique botar a mão na minha porta e dizer que vote nesse garotão aqui que ele é legal, eu garanto, não sei o quê. Nunca teve isso comigo, nunca teve. Eu nem aceitaria e ninguém me propôs isso nunca. Todo o caminho que eu abri na marra, contra poder econômico, contra o establishment, contra enfim, todas as formas de se sujar uma campanha eleitoral, como fizeram recentemente, como costumam fazer aqui. Mas eu já tive momentos de muitas dificuldades. Por exemplo, eu tive uma votação muito ruim quando fui candidato a governador, porque eu simplesmente estava querendo oferecer para o Alckmin um palanque. Ofereci o palanque para ele, mas ele foi esmagado pelo Lula aqui. Mas ofereci o palanque, fui até o final. Fui até o final, como também não agi com certos tucanos, vota no Bolsonaro, vota no Lula, não sei o quê. Não, meu candidato era o candidato Egídio Moraes às prévias, por isso decadente. Tem prévias, faz as prévias, um cara ganha as prévias. Aí depois eles derrubam o cara que ganhou a prévia e ao mesmo tempo está entupido de tucano lá nas emendas secretas. Quer dizer, não é o meu partido mais. Não é o meu partido mais, não é mais. E eu sempre pensei que eu nunca ia sair do PSDB. Sempre pensei, eu nunca ia sair. Porque tem uma série de perguntas, e para onde? Para onde que eu vou que é melhor do que o PSDB? Talvez eu encontre melhor do que o PSDB hoje, mas jamais vi um partido tão bom no Brasil. Tão bom, com tantas cabeças, com tantos cérebros, com tantos economistas, com tantos cientistas, com tantas pessoas que viram no PSDB a esperança verdadeira. E o povo mesmo compensou isso fartamente. Fizemos 2 eleições em primeiro turno, Fernando Henrique contra Lula. Depois nós fomos segundo lugar em 3 eleições. 3 eleições. Fomos ao segundo turno em 3 eleições. Quer dizer, eu entendo que o recado, quando deram para o homem que fez o real, Fernando Henrique governa, faz o que se fez agora no Brasil. E o recado que manda quando a gente perdeu para o campeão, foi vice, o recado era assim: poxa, a você cabe governar, a você cabe fiscalizar quem governa. Então, o meu papel como tucano, quando a gente não ganhava uma eleição, não era sentar no colo do presidente que ganhou. Eu não sou de sentar em colo. Eu simplesmente mantinha minha posição, minha lealdade ao partido. Cansei de fazer viagens duras, que companheiros nossos enrolados, complicados lá, diziam que um avião cheio de tucanos, quando eu chegava no aeroporto só tinha eu. E várias vezes viajei sozinho, enfim. Então, me desiludi mesmo. Mas não quer dizer que eu seja uma pessoa que possa me afastar da vida pública. Não quero dizer necessariamente me candidatando a qualquer coisa ou me candidatando a qualquer coisa. Mas o fato é que eu sempre vou ser um ser político. Eu posso estar com 90 anos e receber visitas de jovens vai me dar uma enorme alegria. A gente vai poder falar de muita coisa. Acho que eles aprendem como eu aprendi. Aprendi com o doutor Tanqueiro, aprendi com o doutor Ulisses, aprendi com o meu pai. E repassa, né? Muito obrigada. Obrigado. Arthur Vigílio Neto foi o nosso... E um grande beijo para todo mundo que está ouvindo. Ah, maravilha. Então, foi o nosso primeiro convidado nessa reestreia. Eu peço que você continue conosco toda segunda-feira, às 22 horas, em nossas plataformas, no canal da TV Cenário e também no canal 8.2 da TV Onda Digital. Eu sou Priscila Peixoto e essa foi a primeira edição de muitas do programa Cenário Entrevista. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima.